Programa 1E, Jesus desceu aos infernos? Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um programa Conhecendo a Sua Bíblia. A parceria é com a TV Jornal da Cidade e o Frei José Neiro da cidade de Pouso Alegre. Cinegrafia Ramon Gonzalez Hurtado e editor-chefe Vinícius Domingos. Seguimos os passos propostos pelo professor e teólogo Ariel Alvarez Valdez. Jesus Cristo desceu de fato aos infernos? Todos os domingos nós rezamos no credo apostólico: creio que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ou à mansão dos mortos, ou ao Hades. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a mansão dos mortos, ela é descrita pela Bíblia como os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus, segundo o Catecismo. Na Divina Comédia, ao referir-se ao inferno, Dante diz que aqueles que aqui entrarem abandonam de fora todas as esperanças. De fato, o inferno é um estado definitivo. Como então Jesus poderia ter estado no inferno se ele nunca pecou, segundo São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15? Segundo a teologia, o inferno é a ausência total de Deus. Mas mesmo assim, de acordo com o dogma de fé da Igreja, sim, Jesus desceu aos infernos. Entendemos a mansão dos mortos como um mundo inferior onde impera a morte. Justamente no Sábado Santo, a Igreja lembra e vive este dogma da descida de Cristo aos infernos e constitui-se um dos pilares fundamentais da fé católica. Os infernos é o nome dado ao lugar, conforme imaginavam antigamente Israel, para onde iam todos os que morriam. Os judeus do Antigo Testamento tinham uma imagem do cosmo bem diferente da nossa. A terra para eles era como um disco enorme e plano, rodeado pelas águas dos oceanos. Acima estava o espaço, o firmamento. O terceiro estrato desse cosmo era o lugar chamado em hebraico de Sheol, a morada dos mortos, o mundo subterrâneo que para ali desciam todos os defuntos sem exceção. Os fatos bíblicos que nos transmitem a palavra de Deus são expressos por linguagem humana dos seus escritores. Devemos lembrar disso. Esses narradores que experimentaram a Deus utilizaram imagens da época para a representação da imagem no texto. No grego, usou-se o vocábulo Hades e no latim traduziu-se para infernos, mas todos significam a mesma coisa: lugar inferior, subterrâneo. Por esse motivo, se reza no credo apostólico anglicano: desceu ao Hades, e no católico romano: desceu à mansão dos mortos. O que antigamente se rezava: desceu ao inferno. Alguém se lembra disso? Este local estava supostamente localizado abaixo da terra. Quem baixava ao Sheol não podia regressar nunca mais. Bons e maus, indistintamente, tinham como inevitável destino final a tenebrosa morada dos mortos. Situação difícil, não é? Jesus, um homem que nunca pecou, morreu como um simples mortal e foi para o Sheol? Nem sempre foi fácil para os membros das igrejas católicas aceitar esta ideia do Cristo humanamente morto. Veja bem, se Cristo não tivesse morrido de fato, não poderia ressuscitar, correto?
se ele morreu e foi sepultado, então, pela lógica da época, teria descido ao Hades, certo? Com isto se quer dizer que Jesus morreu realmente, que passou pela humilhação da morte, separado desta vida, excluído do resto do mundo, que continuava a viver. É o que queriam expressar os primeiros cristãos quando afirmavam que Cristo havia descido até os abismos tenebrosos da terra, ou seja, que havia morrido realmente. Com essa ideia, também queria se sublinhar a salvação de todos os homens justos do Antigo Testamento. No Sheol estavam todos os bons, os justos, os santos que haviam morrido antes de Cristo. Quando morreu, baixou para buscá-los e para dar-lhes a boa notícia da ressurreição e levá-los com ele ao paraíso. As cadeias se romperam e livraram a Cristo todos os justos do Sheol. Pode conferir lá em Atos capítulo 2, versos 24. Porém, a Bíblia também afirma que os túmulos e muitos corpos de santos ressuscitaram saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus e vieram à cidade santa, apareceram a muitos. Quer confirmar isso? Mateus 27, versos 52 ao 53. Ou seja, muitos túmulos se romperam e muitos santos ressuscitaram e foram vistos nas cidades. É mais uma testemunha disso que nós estamos falando. Depois da descida de Cristo aos infernos, o Sheol foi superado. A morte já não é mais a mesma. É coisa que antes era diferente, porque a vida agora está no meio dela. João Damasceno, no ano de 407, doutor da igreja e patriarca de Constantinopla, defendeu que pelo fato de que na morte de Cristo a sua alma tenha sido separada da carne, a única pessoa que não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e alma de Jesus existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo e também na morte. Embora separados uns dos outros, ficaram um com a mesma e a única pessoa, o Verbo. Ou seja, essa visão de João Damasceno, ela é bem interessante para nós entendermos essa descida de Jesus ao Hades. Em Jerusalém, criou-se uma lenda de que os ossos de Adão e Eva estavam enterrados em uma gruta bem abaixo do Calvário. Segundo esta lenda, quando Cristo estava na cruz sangrando, seu sangue caiu ao chão, penetrou a terra e chegou até os ossos de Adão. E com este banho de sangue em seus ossos, Adão também encontrou a salvação. Por isso, em muitos crucifixos antigos, se vê uma caveira e ossos aos pés de Cristo. A caveira de Adão, que recebe as primeiras gotas da redenção. Imagem envelhecida na forma, mas rica no seu conteúdo. A descida aos infernos, ela é uma doutrina que tem uma importância fundamental para a compreensão da fé cristã. Perante Cristo, ninguém tem privilégios cronológicos e depois deste evento, todos foram santificados. Podemos nascer em qualquer século. A descida de Cristo ao Hades santificou todos os homens de todos os tempos. Recentemente, foi dito em um programa de rádio que Jesus não desceu aos infernos. O apresentador esclareceu que Jesus disse na cruz: "Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso", referindo-se ao bom ladrão. Lucas capítulo 23, versos 43. Então, como fica esta nossa questão de cunho católico? Se assim o foi, não teria sido um erro de Jesus oferecer o paraíso ao bom ladrão no mesmo dia em que o próprio Jesus iria morrer e iria descer aos infernos e lá passar 3 dias?
se Cristo desceu de fato aos infernos, o bom ladrão chegou primeiro do que Jesus no céu? Conforme já podemos perceber, há alguns teólogos que não aceitam a teoria de que Jesus desceu ao Hades para resgatar os que ainda não haviam sido salvos. Para este, o problema com esta interpretação é que a Bíblia é bastante clara ao afirmar que os santos do Antigo Testamento em nenhum momento foram para um lugar de espera. Eles não ficaram esperando um tipo de consumação da salvação, mas foram estar com Deus. Pode confirmar em Gênesis 5:24, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 11, e no Salmo 73, no verso 23. Os santos do Antigo Testamento também foram justificados pelos méritos de Cristo. Veja lá em Romanos, capítulo 4, verso 3, ou Hebreus, capítulo 11, verso 11. Eles creram fielmente no Messias que haveria de vir. Para esses exegetas que defendem que o Espírito de Cristo, através da vida de Noé e de outros profetas, pregou aos mortos enquanto estes ainda estavam vivos. Então, esta interpretação não exige uma suposta descida de Jesus aos infernos. Por meio do ministério dos profetas, Deus anunciou aos homens a justiça e o arrependimento. No entanto, muitos deles rejeitaram a revelação de Deus através da sua palavra. Para estes, não existe uma possibilidade biblicamente aceitável de que Jesus desceu ao inferno para pregar o Evangelho para quem viveu nos tempos do Antigo Testamento, para que eles tivessem uma chance de... Para as pessoas, os biblistas, exegetas, que afirmam isto, seria a mesma coisa de considerar inúteis todos os profetas levantados por Deus no Antigo Testamento. Do próprio Noé, por exemplo, o Novo Testamento testifica que ele foi o pregoeiro da justiça. Veja lá a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Assim, a melhor alternativa é concordar com Pedro e afirmar que Cristo pregou através do ministério dos profetas. É um outro ponto de vista. Temos aqui dois pontos de vista diferentes. Aqueles que creem que Jesus desceu ao Hades, ao Sheol, e aqueles que não acreditam. É um ponto de vista, ou dois pontos de vista. Então, em quem acreditar? Quem está certo? Jesus desceu de fato aos infernos? Ou ao Hades, ou ao Sheol? Ou não? Nós devemos nos lembrar que aqui tratamos de uma questão de fé. Sendo uma questão de fé, não há contextualização hermenêutica que faça com que a crença seja sólida e palpável. Apenas continue acreditando à sua maneira. Os dados aqui expostos são apenas discussões teológicas e bíblicas, e não é o mais importante a se acreditar. O mais importante a se acreditar é que Jesus morreu e ressuscitou. Este é o cerne da nossa fé cristã, a Páscoa. Conforme já disse em programas anteriores, com certeza aparecerá dúvidas. Esse é o objetivo. Mas as dúvidas podem ser apenas de cunho teológico, de cunho bíblico ou de cunho hermenêutico. Jamais deve de ser em relação à fé. Nós temos o cerne da nossa fé, que é crer em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. E crer neste Deus Pai, neste Deus Filho, neste Deus Espírito Santo, supõe-se passar pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Agradeço a todos pela paciência. Até o próximo programa, se Deus quiser.